Boa tarde, caros alunos. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre campo magnético, dando continuidade ao assunto da semana passada e tentando entender um pouco melhor a relação entre a corrente elétrica e o campo magnético num certo sistema. Para começar, a gente relembra da nossa regra da mão direita. Então, da forma como eu expliquei semana passada e da forma como no vídeo que eu postei também essa semana, a gente tem a mão direita aqui, tá? Essa mão, eu vou pensar sempre que o polegar vai apontar na direção da corrente elétrica. Então, se eu supor que isso aqui é o fio, o campo elétrico vai estar na direção que eu consigo abraçar o fio com a minha mão. Então, minha mão dobra para esse lado, então o campo está fazendo isso, tá? Da forma como está sendo mostrado nessa figura aqui. Então, a gente consegue ver nitidamente a intensidade da corrente aqui para cima e o campo que vai estar em volta do fio nessa posição. Se eu pensar no plano do quadro, pensando tridimensionalmente, desse lado aqui o campo vai estar entrando. Então, quando o campo estiver entrando, eu vou representar esse campo por um X. Então, o campo ele foi lá atrás do fio, e aí de trás do fio ele voltou para cá. Então, aqui ele estaria saindo da tela na sua direção. Então, aqui a gente vai dizer que esse campo magnético está saindo. Então, esse símbolo aqui vai indicar que o meu campo está saindo. Do quadro, da tela, do caderno, do livro. E aqui ele está entrando. Vai ser importante a gente pegar bem a regra da mão direita, porque a gente vai usar ela para tudo daqui para frente. O primeiro caso que a gente vai tentar entender é o caso de um fio reto, que é o caso mais simples. O fio está esticado, o fio é totalmente reto, e nesse fio está passando uma corrente elétrica. A equação que a gente vai usar aqui de forma geral para estar encontrando o campo magnético é a lei de Biot-Savart. Essa lei, na prática, ela consiste em uma equação matemática um pouco mais complexa. Então, o que a gente vai trabalhar aqui, na prática, é a resolução da lei de Biot-Savart para alguns casos específicos, que são só os casos que costumam cair nas provas. Então, a gente vai pegar os casos mais simples da lei de Biot-Savart, já resolvida. Então, ela já vai me dar uma equação pronta, que é essa equação que está aqui, tá? A gente não vai trabalhar em resolver as integrais ou a matemática avançada que mostram de onde vem essa equação. Mas o que a gente precisa entender aqui é a letra B vai ser o nosso vetor indução magnética ou campo magnético, tá? Esse μ aqui, essa constante, ele vai ser a permeabilidade magnética do meio. E, como vocês já sabem, a corrente, né? Então aqui eu tenho a corrente elétrica, e R é a distância do ponto que eu estou medindo até o fio. Então, aqui, nessa primeira imagem, a gente observa que a corrente está para cima e o campo está em volta. Esse formato do campo, a forma como ele está se comportando, ainda é a regra da mão direita. Então, ainda é disso que eu estou falando, regra da mão direita. Então, de um lado, vocês vão ver que esse campo está para dentro e do outro lado ele está saindo, o que é o equivalente a esse desenho aqui. Só que entender esses desenhos tridimensionais é sempre meio difícil, porque eu sempre vou estar desenhando eles num plano. Plano é 2 dimensões, então é uma coisa complicada. Então, no caso do campo magnético para o fio reto, um condutor reto, essa equação que a gente vai usar, e ela vai estar sempre organizada dessa forma. A gente vai ver que a próxima equação que a gente vai ver, também é parecida, mas ela tem um detalhezinho de diferença que ajuda a lembrar uma da outra, ou pode confundir se a gente não estiver bem atento. Então, próximo caso, vamos lá. Aqui temos uma espira circular. Uma espira circular é basicamente um fio enrolado em formato de círculo. Sem muita explicação a mais que isso. Eu pego um fio,
eu enrolo ele no formato de um círculo, eu tenho uma espira circular. Se eu enrolar ele, mas enrolar em torno de um quadrado, por exemplo, vai ser uma espira quadrada. A gente não vai trabalhar a equação para espira quadrada, para espira retangular, embora seja possível calcular, mas como eu disse, a gente vai trabalhar com os casos mais diretos. Tá? Então aqui, percebam que a primeira coisa que mudou foi o R minúsculo, que eu chamei de distância, para o R maiúsculo. O R maiúsculo agora é o raio da espira. Então esse raio da espira é a distância do centro dela até a borda, como vocês bem estão acostumados com o conceito. Aqui o I continua sendo a corrente elétrica, o μ tem o mesmo valor para todos os casos, então isso aqui vai ser uma constante, a questão vai te dar esse valor, então não se preocupa aí se essa questão, se você não tem que decorar um valor a mais, tanto é que eu nem coloquei ele aqui na aula, porque ele sempre vai aparecer nas questões, seja minhas questões de prova, seja uma questão de vestibular. Eu nunca vi uma questão que não colocasse esse valor, mas para quem quiser ver agora, ele é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Nosso próximo caso aqui vai ser o solenoide. Solenoide é um fio que está enrolado no formato daquela espiral de caderno. Então, aquele formato a gente vai chamar aqui de solenoide. Basicamente, quando a gente tem várias voltas, e aí eu não posso dizer que cada volta é exatamente uma espira, embora esse termo apareça em algumas questões, na prática não é uma espira porque ela não é fechada. O fio ele não vai ficar muito perto de ser um círculo, ele vai abrindo. Então ele começou aqui, quando ele completar a volta ele vai estar lá na frente, depois mais na frente e assim por diante. Então não é exatamente uma espira, mas eu posso chamar de voltas. Então aqui a minha equação ela muda um pouco de posição, porque obviamente quanto mais voltas o meu solenoide tiver, mais campo ele vai ter. E lembrando que também no caso da espira, tanto na espira como no solenoide, a gente sempre vai perguntar nas questões o campo magnético dentro, tá? Eu não vou colocar, nunca vai ter para a questão para nível de ensino médio, uma questão que te pergunte quanto vale o B fora do meu solenoide ou fora da minha espira. É sempre na parte de dentro. Então eu vou te perguntar aqui qual é o campo magnético exatamente aqui no meio. Qualquer pergunta diferente disso, a matemática que a gente está pegando não vai dar conta. Lembrando que essa equação aqui que a gente está trabalhando para esse caso, ela é uma equação que vai me dizer o campo no meio. Então, qualquer variação disso, essa equação não resolve. Eu precisaria voltar lá para a minha equação mega complexa e ver como é que ela resolve. É por isso que a gente está trabalhando com casos bem específicos. Ou é o fio reto, ou é a espira circular, ou é o solenoide. Tá? Aqui temos mais uma vez nossa constante, a nossa corrente elétrica. E o que mudou agora é que eu trabalho com o número de voltas por comprimento. Ou algumas questões colocam isso como densidade linear de espiras ou de voltas. Na prática, isso aqui é basicamente quantas voltas estão acontecendo aqui no meu solenoide, dividido pelo comprimento. Então, se tiverem muitas voltas muito próximas, isso vai significar que o meu campo tende a ser mais forte, porque cada volta vai ser a corrente passando uma vez. Quando dá uma volta, a corrente passa uma, quando dá outra volta, a corrente passa outra. Então, eu estou somando esses efeitos todos. E aí eu consigo isso. Então, aqui, número de voltas não tem unidade de medida, comprimento do solenoide vai ser em metros, tá? Aliás, corrente continua sendo em ampere e o campo magnético em Tesla. Símbolo vai ser a letra T, tá? Em homenagem a Nikola Tesla, que foi quem fez boa parte dos estudos relacionados a isso. Lembrando que na ciência nunca se descobre as coisas sozinho, é sempre uma contribuição de várias camadas na ciência. Você pega o que os anteriores fizeram, estuda e aí dá um passo adiante, e é assim que a ciência vai sendo construída. Para fechar aqui nossa ideia de como calcular as coisas, o conceito de bobina ele está diretamente ligado à ideia de espira. Então, quando eu falo de uma espira, a gente diz que eu tenho uma volta, um círculo. Quando a gente fala
de bobina, eu tenho um conjunto de espiras. Lembrando, a gente pode ter bobina de vários tipos, bobinas quadradas, retangulares, mas nas questões a gente vai colocar espiras ou bobinas circulares que vão estar associadas a espiras circulares. Observe que aqui o meu raciocínio é bem direto. Se a gente lembrou qual é a equação da espira, a gente vai multiplicar pelo número de voltas. Então, o que está mudando é o número de voltas. Se eu der 200 voltas, eu posso calcular quanto de campo vai gerar uma espira e fazer o total vezes 200 voltas, vezes 500 voltas, vezes quantas voltas eu tiver nesse problema. Então, é assim que a gente vai resolver esse tipo de questão. Basicamente, aplicação de fórmula. O que eu tenho que tomar cuidado quando eu for passar questões do livro para vocês brincarem? No texto da questão ou na imagem associada à questão, ele tem que te dizer que tipo de estrutura você está trabalhando. Então, faz o seguinte, eu sempre falo para vocês anotarem as fórmulas todas no canto do papel, vocês vão estar com esse papel aí separado, aí vão pegar um monte de exercícios que eu vou passar. O que vocês vão fazer? A primeira questão vai falar, não, então temos um fio reto. Você vai lá nas suas anotações e vê qual é a equação do fio reto. Ah, não, agora a gente vai ter uma espira circular. Agora a gente vai ter um solenoide, agora a gente vai ter uma bobina. Então você sempre vai olhar para isso de forma que a leitura do texto vai te dizer que equação. E aqui é muito explícito. Aqui é muito explícito. Vai estar escrito lá, é uma espira. Você volta aqui e vê qual é a fórmula para a espira. E aí vai jogar na fórmula e resolver. O cálculo acaba pode ficar um pouco longo por conta das potências de 10 e que eu sei que alguns de vocês têm dificuldade, recomendo que revisem, tá? Mas sempre, como sempre, as dúvidas vocês podem ir colocando nos comentários da própria página dessa postagem para a gente poder ir se comunicando e se houver necessidade a gente chama um encontro presencial, ou presencial não, a gente chama um encontro em Google Meets para poder resolver alguma coisa que não dê para resolver por vídeo. Separei agora uma pequena questão para a gente dar uma olhada e tentar entender um pouquinho do que está acontecendo nesse caso. Olha só, uma bobina é obtida enrolando-se um fio em forma helicoidal. Tá? Pelo desenho a gente consegue ver nitidamente que é um solenoide. Então, não precisa se preocupar se ele colocou uma palavra diferente da palavra que eu usei ou uma palavra estranha que você não conhece. A forma dele é helicoidal? Beleza, você colocou aqui a imagem da própria questão, tem o desenho da forma, então você está vendo que é um solenoide. Com a ilustração da figura. A configuração correta do campo magnético no seu interior, ela vai ser indicado por qual figura? Bom, então a gente já tem aqui o nosso desafio, que é um desafio de regra da mão direita. Daí eu posso resolver essa questão de vários jeitos diferentes. Eu vou falar aqui de 2 jeitos que eu acho mais simples da gente imaginar. Então, vamos pensar em olhar só para um pedaço do fio. É uma estratégia que a gente tem. Então, que pedaço do fio eu vou escolher olhar? Eu vou escolher olhar esse pedaço aqui, tá? Onde eu estou saindo, tá? Percebam que é isso que está acontecendo. Esse lado está para cá do cilindro onde esse fio está enrolado. Então, o que vai acontecer? Regra da mão direita. O meu polegar para baixo, certo? E o campo vai fazer assim. Só que quando ele faz assim, essa parte é dentro do solenoide. Então, eu já resolvi a questão. Basicamente, o que eu acabei de dizer foi que a minha resposta é essa. Um outro atalho que a gente pode ter, e isso vai funcionar só para coisas circulares, ou então a gente vai ter espira, bobina e solenoide, que essa ideia funciona. Que é inverter a regra. A regra me diz que é polegar para a corrente e os outros dedos para o campo. Quando a corrente está enrolada, eu posso enrolar os dedos no sentido da corrente. A corrente não está vindo de trás para frente? Para onde meu polegar aponta? Para cá. Então, opção D é a opção correta. Tá? Fiquem atentos. Recomendo que, se vocês tiverem dificuldade em ficar lembrando várias regras da mão direita, trabalhe sempre com o básico.
E aí pega um ponto desse fio, um ponto só. Perceba que se ele está vindo de trás para frente, se eu pegar o trecho que está atrás, a corrente está subindo. Então, está subindo, primeiro vai para fora, só que a parte que me interessa é essa daqui. Veio para dentro e está para lá, que é a parte de dentro. Lembra sempre que você só está interessado na parte de dentro. Eu posso até te perguntar para onde o campo aponta em algum outro lugar fora, mas a maioria das questões perguntam sobre dentro, e se tiver cálculo, sempre vai ser a parte de dentro do solenoide, ou da espira, ou da bobina. Aqui no próximo exemplo que eu separei, a gente tem um fio de cobre. Nesse fio, esse fio é reto, é a primeira coisa importante que a gente vai precisar anotar aqui. Então temos um fio de cobre reto. Esse fio é atravessado por uma corrente de 1,5 ampere. E eu quero saber qual é a intensidade do vetor num ponto que está a uma distância de 0,25 metros. Então, ele me acrescentou a informação que a permeabilidade magnética do meio vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Vai ser sempre isso, tá certo, gente? Então, sem muita preocupação com decorar, mas a questão vai te fornecer isso, mas vai ser sempre a mesma coisa. Sempre essa mesma ideia. Então, daqui, primeiro ponto é saber que estrutura eu estou trabalhando. Fio reto. Daí você vai olhar lá nas suas opções de equação. Equação para o fio reto. B é igual a μ vezes I sobre 2 vezes π vezes Rzinho. Tá? Então, essa é a minha equação para o fio reto, sem muito mistério. Vejamos aqui, então. B é igual a 4 vezes π vezes 10 a menos 7 vezes 1,5 sobre, tá? Então, até aqui eu fiz μi, μ está aqui, vezes I, 2 vezes π, 2 vezes π, vezes R, que vale 0,25 metros. Até aqui já tem coisa até que eu posso cortar. Por exemplo, esse π aqui, ele está aparecendo duas vezes, em cima e embaixo. Então, na hora que eu for dividir, ele vai sumir mesmo. Próximo passo. Então, eu vou resolver a linha de cima e a linha de baixo da minha equação. B é igual a 4 vezes 1,5 dá 6, vezes 10 elevado a menos 7, dividido por 2 vezes 0,25 dá 0,5. Então, agora eu vou fazer a divisão. B é igual a 6 sobre 0,5. Isso aqui vai dar 12 vezes 10 elevado a menos 7. Tem essa opção? Não tem essa opção. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ajustar. Perceba que está tudo em notação científica. O número da frente está sempre entre 1 e 10. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou ajustar aqui. A vírgula está nessa posição, ela vai andar uma casa para cá. E, como consequência, eu acrescento aqui mais 1 no meu expoente. Então, menos 7 mais 1, menos 6. Então, meu campo ele está valendo 1,2 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla. Tesla, nossa unidade de medida padrão. Pelo que eu pude perceber aqui, a opção correta é a letra C. Perfeito. Então, gente, o que eu tinha pensado para hoje foi isso. Coloquem as dúvidas no comentário caso existam, tá? Bons estudos e cuidem-se.